vão ter para fazer a prova de proficiência, que geralmente vocês já são escolhidos, né? Então, a prova vai ficar disponível lá no AVA para vocês, né? Como sempre, vocês têm aí 5 dias aí para escolherem qual é o melhor dia, qual é o melhor momento de vocês fazerem essa prova, tá? Então, provavelmente, se vocês tiverem que fazer, para a disciplina que vocês fizerem valer ela vai valer metade da Oficial 2, ou seja, ela vai valer 2.000 pontos, tá? Às vezes vale para mais uma disciplina, às vezes não, às vezes vale para uma só, certo? Vamos lá, reforçando, né? Essa semana, né, que nós estamos aqui, e mais a semana seguinte, né, do dia 1º até o dia 5 de março, essas 2 semanas nós estaremos aí tendo aulas, né, de maneira remota. Como já dissemos, a partir do dia 8, nós vamos abrir a opção de vocês terem aí, né, aula presencial. Professor, como vai funcionar essa aula presencial? Mas da seguinte forma, essa semana que nós estamos terminando hoje, mas a semana que vem, eu estarei aqui ministrando aula aqui da minha sala, né, da minha casa, tá? A partir do dia 8, eu estarei ministrando a aula diretamente na faculdade, de uma sala de aula, e vocês vão ter a opção ou de assistir de casa, remotamente, como nós estamos fazendo aqui, ou assistir presencialmente, tá? Consequentemente, a aula sendo em sala de aula e tendo alunos presentes, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, porque aí eu vou ter já a disponibilidade de usar quadro, usar tudo mais, tá? Mas sintam-se à vontade de escolher o melhor modo de assistir às aulas, seja presencialmente, seja remotamente, como nós estamos fazendo aqui pelo Teams, tá? Então, o professor vai dar aula 2 vezes? Não, uma vez só. Eu vou colocar o computador numa posição em que mostre o quadro, me mostre, entendeu? E para quem está em casa, quem está em casa possa acompanhar, e quem está presente também, tá? Lógico que quem estiver presente, a gente acaba tendo uma interação maior, porque vocês aqui, pelo modo remoto, acabam não abrindo câmera, não conversando muito, né? Ou para não dizer que conversa quase nada, certo? Então, presencialmente, existe uma interação maior, tá? Mas aí o critério de definição, se vai fazer remoto ou presencial, é de vocês. Eu não tenho opção. A minha opção é ir para a faculdade e ministrar essa aula de lá, tá? Aí vocês têm a opção de me ver presencialmente ou me ver remotamente, ok? Lembrando, né, que aqui essa última semana de junho que está aqui no calendário nosso aqui, né, 14 e 15 é a segunda chamada, e 17 e 18 onde diz assim, a última das chances, né, que é o exame final, tá? Então, eu espero que todos vocês cheguem aqui somente tenham necessidade de frequentar aqui conosco somente até o dia 2 de junho, que é quando encerra as oficiais 2 e vocês fecham todas as notas. Lembrando que essa disciplina nossa é a aula modelo institucional, então vocês vão lá, disciplina híbrida, né? HAMI, vocês vão ver isso lá no AVA de vocês. O que é isso? Ela vai ter atividades lá que vocês vão fazendo, vai valendo ponto, tá? Então, vocês têm que acessar essas atividades, tem prazo para fazer. Vocês têm os EDs para fazer, tem canal Conecta para atualizar, currículo, e tem cursos livres e tudo mais lá que vocês podem fazer. E juntar aqueles 3.500 pontos que são primordiais para vocês terem uma tranquilidade para fechar o semestre, né? Tá? Vocês sabem disso, né? 3.500 pontos praticamente de graça aí. Eu sei que às vezes, eu não tenho tempo, né? Tempo a gente não, como diz, a gente faz o tempo, porque eu tenho certeza que cada um de vocês aí, ou a grande maioria, de repente pega o WhatsApp e passa 40 minutos no WhatsApp. Assim, dá uma piscada assim, de repente está com 40 minutos nesse WhatsApp já, né? Tá? E a gente não consegue tirar 10, 15, 20 minutos para estudar aquele conteúdo do dia lá apenas. Tá? Então, é tudo questão de foco, tá bom? Então, gente, alguma dúvida de vocês com relação ao calendário, alguma coisa assim? Dia 25 de abril, que é o dia do contabilista, né, como nós já falamos, né? Quem é contabilista? São todas aquelas pessoas que trabalham com contabilidade. É um dia comemorativo, né, tanto para técnico como para contador, como para todos que estão na área. E porque o dia do contador, né, o contador, o graduado, é dia 22 de setembro, tá? Alguma dúvida? Nenhuma?
bom. E professor, boa noite. Boa noite. É só em relação à prova. Quem optar por estudar online, aí na prova vai fazer online também ou vai ter que ir na faculdade? Não, vamos lá. Nós a prova, vocês não optam, tá, Thaís? Vocês não vão fazer opção nenhuma, não vai ter nada para vocês escolherem. A escolha de vocês de fazer a aula remota ou presencial é do dia. Fala assim, hoje eu tô a fim de ver o professor Sidney e eu vou lá na faculdade. Faz presencialmente. Hoje eu não quero ver a cara dele lá presencialmente. Faz remotamente, tá? As provas, elas serão para todos, serão no portal, tá? Todos. Não tem, não, eu faço presencial e a prova. Não, vai ser remota. Vai ser via portal, igual a gente estava fazendo semestre passado, né? Para todos. Tá? Vai ser uma prova só, né? Aquele mesmo esquema para todo mundo no portal, tá? Aí vocês, assim, e se eu quiser ir um dia presencial, o outro dia não der certo, eu posso fazer remota? Pode, não tem problema, tá? Se um dia que vocês estiverem a fim de fazer presencialmente, vocês façam. Não tá a fim, vocês podem ficar em casa ou onde vocês tiver internet e fazer remotamente, tá? Ok? A escolha aí é aleatória, tá? Não tem... Eu imagino o seguinte, olha, o Cavalo de Aço vai jogar. Então, posso assistir no estádio ou na televisão. Então, vocês escolhem, tá? Aí vocês podem ver qual que é a diferença que eu vejo, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm mais facilidade de aprendizado, né? Presencialmente, onde interagem mais com a gente, né? Mas, não, eu prefiro me resguardar nesse momento. Também é um direito seu, tá? Nós vamos estar com todas as normas, tudo certinho, né? Tanto que, por exemplo, quem tiver em sala de aula presencialmente, vai estar proibido de comer qualquer coisa em sala de aula, nós vamos ter um controle para poder ir em banheiro, essas coisas, sempre evitando aglomeração, tá? Mas é uma forma, né? Mais uma opção que nós temos aí. Entendi. Entendeu? Ok. Certo? Obrigada. Por nada. Alguém mais? Alguma dúvida? Que fale agora ou depois. Não tem um cálice para sempre aqui não, tá? Vamos lá, gente. Perícia contábil no entendimento de vocês, né? O que é perícia contábil? Nossa, que silêncio sepulcral. Tá parecendo a torcida do Inter. Perícia vem do latim, né? Peritiae, né? Característica da pessoa que é perito. Particularidade de quem demonstra habilidade, destreza e maestria. Olha só, quem quer ser perito tem que ter habilidade, destreza e maestria naquilo que ele se objetiva a ser o perito, né? Avaliação minuciosa e geralmente feita por especialistas, tá? Perícia é sinônimo de maestria, destreza, habilidade, habilitação, acerto, maestria, do latim, né, que o perito vem do latim peritus, né, que possui especialização em certo ramo do conhecimento, atividade ou assunto, que possui prática, capacidade ou experiência em certa atividade, diz da pessoa que foi designada pelo juiz. Olha só, olha a função do perito aqui, tá? O que o perito, nós vamos falar aqui, né? Ele vai falar, fazer. Ele é a pessoa que é designada pelo juiz para opinar sobre assuntos que lhes são submetidos em certa ação jurídica, né? Então, por exemplo, que apoio, quando o perito contábil, né, o principal, ele pode atuar também, a gente vai falar extrajudicialmente, quer dizer que não é na justiça, tá? Mas, gente, o juiz, ele sempre que tem uma matéria de um assunto que ele não domina, ele busca fazer uma perícia. E quem faz uma perícia é um perito. Por exemplo, você tem um funcionário que está alegando que ele tem problema de coluna lá, você entendeu? O juiz não é médico, não é especialista na área. Então, o que o juiz vai fazer?
vai exigir que seja feita uma perícia nesse funcionário. E quem que é o perito capaz disso? É o médico, né, habilitado, que já é reconhecido por suas habilidades, né, e que se encaixa lá, né, já se dispõe a trabalhar com a justiça, tá? Então, ele passa a ser o perito, tá? O juiz designa o perito, né, no caso do médico, tá? Então, se é uma causa, por exemplo, ambiental, ele vai achar um engenheiro ambiental, alguma coisa assim. Se é uma causa, no caso, eu já tive também lá na empresa que trabalhei, uma causa assim de questão elétrica, ele vai chamar um engenheiro elétrico. Então, ele vai ter sempre um perito especialista na área. Então, se a causa ela demanda um conhecimento em contabilidade ou alguma situação área da nossa alçada, ele vai chamar um perito que seja especialista nisso. Então, ele vai chamar um contador habilitado aí, tá? O contador é aquele especialista que vai auxiliar o juiz a ter um entendimento melhor sobre o assunto, tá? Agora, só um detalhe, tá? A gente vai ver, né, o contador não explica o que ele quer, tá? Ele tem que ser sucinto ao que lhe é perguntado. Ó, a definição conforme a norma brasileira de contabilidade, né, 01 aí, né, técnica profissional, né, a perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória, né, olha aqui, a instância de quem decide, ou seja, levar para o juiz elementos de prova necessários a subsidiar, ou seja, auxiliar o juiz a uma justa solução do litígio ou a constatação de um fato, tá? Mediante o quê? O que o perito contábil vai emitir? Um laudo pericial contábil, tá? E um parecer pericial contábil, laudo ou parecer, tá? Em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e a legislação específica no que for pertinente, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, gente, quando for aqui, imagine o seguinte, uma questão de prova, tá? Qual será, ó, se eu fizer uma compra de um produto que venha do estado de São Paulo, qual vai ser a alíquota do ICMS? Professor, lá vai ser 7% que a gente aprendeu, né? Vem com 7%, o diferencial da lei fica aqui. Beleza, é 7%, tá, mas com base em que é 7%? Tá? Então, você vai fundamentar. É a mesma coisa aqui, quando você faz um laudo ou um parecer, é justamente isso. Você vai responder e vai sustentar a sua resposta demonstrando da onde você tirou essa informação, né? O que valida isso? Qual é o embasamento legal, né, de legislação ou de norma, né, que ampara a sua resposta, tá? Não é simplesmente falar assim, é 7%, ou é 12%, ou é 18%. Não. Com base em quê? Tá? Então, tecnicamente, com base, sei lá, na instrução normativa, número tal, né? Nesse momento, a alíquota aplicada, né, desse estado de São Paulo para o estado do Maranhão, né, enquadra-se em 7%. Tá? Então, você tem que ter um embasamento. Só que é uma coisa, lógico, né? Muito mais, vai discorrer muito mais, vai exigir um pouco mais de conhecimento aí, tá? Mas é aquilo assim, ó, é como você analisar uma situação, né? E muitas vezes você já viveu essa situação, por isso que você é perito nela, tá? Ou se você não viveu, você tem habilidade em várias outras que te facilita ter o entendimento dessa situação, tá? Histórico da perícia, né? Os primeiros registros de perícia contábil remontam ao início da civilização, né? Entre os primeiros povos, sempre havia um indivíduo que, por sua experiência, o maior poderio físico, liderava o grupo. Segundo consta, esse líder era, ao mesmo tempo, juiz, legislador
e executor, né? Uma vez que naquela época a lei era a lei do mais forte. Você encontra a primeira figura do árbitro na Índia, com o indivíduo ao qual era dado o poder de verificação dos fatos, do exame do estado das coisas e lugares, e a decisão judicial. Já a perícia você vai encontrar no Egito e na Grécia, onde existiam especialistas, que procediam a verificações e exames de algumas matérias específicas. Tá? O contábil surgiu pela necessidade de estabelecer as provas que subsidiam a solução de litígio ou constatação de um fato. Essas provas são oferecidas por meio de laudos realizados de acordo com as normas jurídicas e profissionais e obedecem à legislação específica no que for pertinente. Vamos lá. Quando vocês têm dúvida, né? Vamos lá, vocês... a empresa me mandou embora e eu não sei se a minha rescisão está certa. O que vocês fazem nessa situação? Vai me dizer que ninguém nunca passou por isso. Um de cada vez, calma. Quando a gente está com dúvida, professor, se está certa a rescisão, a gente leva em alguém que entende, pode ser num contador. Exatamente. Agora vamos lá. Imagina que você, ou tipo assim, a empresa te deu sua rescisão, tá aqui. O que você faz? Você leva num perito, um especialista, em alguém que entende, para ver se realmente aquilo ali tá certo, não é? Tá? Então, esse é o trabalho do perito. Só que a gente faz isso no dia a dia, mas aqui a coisa envolve um âmbito mais formal. Por quê? Muitas vezes, numa perícia, a parte que vai te convocar para fazer perícia é o juiz. Ou você também pode fazer perícia, a gente vai ver sobre isso, sem ser uma perícia judicial, né? Imagina o seguinte, eu quero saber, são 2 sócios que estão se desligando da empresa, né, um deles, e eles pedem para um perito, um contador aí, né, fazer uma avaliação de quanto que a empresa realmente vale, tá? É um serviço de um perito, tá? Você vai dar um parecer, vai dar um laudo sobre essa situação, tá? Então, isso é trabalho de perito, tá? Isso aí, a gente quando fala, muitas vezes a gente fala de perito e a gente só pensa no lado judicial, mas nem sempre, né? Nós podemos ter o perito também para resolver questões extrajudiciais, tá? Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, e é importante, tipo assim, quem é o perito, né? Imagina o seguinte, olha só, tem um detalhe. Sempre que vocês vão ver, vamos falar sobre isso, sempre que um perito é designado pelo juiz, né, as partes podem designar um assistente deles junto para acompanhar, tá? Não é um perito, mas é outra pessoa que entende que vai atuar junto também. Quer dizer, se você, como perito, de repente fazer ou der algum parecer que o outro não concorde, o outro vai emitir um parecer também, demonstrando por que não concorda com você, tá? É o perito do perito. Na verdade, assim, a gente sempre faz isso. Que tipo assim, vem um perito lá, né, que o juiz mandou. Então a gente coloca o nosso junto, né, uma pessoa especialista nossa junto, para acompanhar, porque o cara, às vezes, ele vem e às vezes o perito não é aquele cara que entende mesmo, entendeu? Ele pode entender de muita coisa, mas às vezes naquele ponto em questão, tá? Eu preciso ter alguém ali que às vezes mostra, opa, não, aí isso aqui, isso aqui tá aqui. Até porque, imagina o seguinte, nós já passamos por isso, tá? Um perito, ele chega na empresa, ele vai querer informações, certo? Ele vai chegar, ele vai perguntar, né? Quando é um perito, assim, de área técnica, alguma coisa, né? E às vezes as pessoas que estão dentro da empresa para responder não sabem responder ele. E às vezes ele pode tomar alguma decisão ou algum entendimento que na verdade não é o real. Por quê? Porque quem estava lá não soube mostrar para ele, tá? Porque tipo assim, se tiver imagina, eu tenho um perito, né, vem um perito para ver uma parte elétrica, uma parte mecânica, alguma coisa assim, e eu não tenho ninguém que entenda disso, né? Então ele faz uma pergunta para a pessoa não vai saber
responder, para ele é como se aquilo, né, aquele problema que ele está investigando, que se realmente existe. E na verdade não existe, tá? E o contábil é a mesma coisa. Às vezes, vamos lá, o perito vem, ele tem um entendimento da forma, da legislação, do como que é, né? E às vezes a pessoa especialista que a gente põe para acompanhar ele tem uma visão mais apurada, porque às vezes a pessoa é dentro da empresa, né? E ele já conhece o porquê daquelas situações. Então, a pessoa, opa, não, mas isso aí, ó, isso aí, a empresa tem direito nisso, 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 por causa disso, entendeu? Então, ele já conhece a legislação que a empresa segue, entendeu? Então, isso sempre tem, tá, gente? Vocês, vou botar o perito, o que ele falar é lei. Não, ele vai lá e vai ter das partes que vão acompanhar ele, e aí podem até contradizer ele, tá? E olha lá, aí onde pega mal, já pensou? Se o perito, né, convocado pelo juiz, sabe menos do que os outros? E aí o juiz vai acreditar em quem, né? Porque tem esse problema também. O juiz precisa ter confiança aí no perito que ele indica, né? Seja de qual área for, tá? Perícia contábil, né, como as demais perícias, né, quando a gente fala, o nosso foco, nós somos contadores, né, é falar de perícia contábil, mas a gente tem perícia de tudo quanto é tipo que você imaginar, tá? Deve ser focada no fato que está sendo objeto de litígio extrajudicial ou judicial, para o qual o laudo deve ser estabelecido. Ela deve ser elaborada em linguagem acessível para permitir seu fácil entendimento e propiciar o entendimento dos fatos apurados para agilizar o julgamento do caso. Vamos lá. Imagina vocês, peritos contábeis. Aí vocês vão lá no juiz e faz um laudo todo cheio de palavras técnicas, né? Gente, vocês não vão ajudar o juiz em nada, porque ele não entende nada da contabilidade. Então, você tem que colocar de uma forma que ele é uma pessoa leiga para isso, né? Então, que ele entenda. Agora, uma coisa importante, ó. Tá aqui, ó. Deve ser focada no fato, tá? O que o perito tem que responder é os questionamentos que o juiz vai fazer, tá? Nós vamos falar bem sobre isso. Tem que objetivar, responder o que o juiz está perguntando. Você não pode, o juiz perguntou isso, mas eu vi que tem isso, tem aquilo, que outra coisa errada. Não, ele não perguntou sobre isso. Você vai estudar um fato, né? Às vezes você pode até estudar uma empresa inteira, dependendo do que o juiz manda fazer, né? Mas você vai ter que responder, chama quesitos, né? Todos os quesitos levantados pelo juiz, tá? E tão somente eles. Qualquer outra coisa que você possa ver de errado, veja lá, mas você não está ali para isso, né? Tá? Por quê? O juiz, para ele tomar a decisão dele, ele entendeu lá, ou às vezes as próprias partes, né, encaminham o que deve ser perguntado para o perito, né, que o juiz vai encaminhar, tá? Mas aí com base já nessa situação você vai fazer a perícia em si para responder aqueles fatos que foram levantados ali, tá? Vamos lá. Aspectos históricos de legislação básica no Brasil. Nós temos aí o Código de Processo Civil, CPC, de 1939, né, já estabelecia vagas regras sobre a perícia, né? O Decreto-Lei que criou o CFC, né, o 9.295 de 46, né? Que se pôde dizer institucionalizada a perícia contábil no Brasil. No Código de Processo Civil, né, de 73, com as modificações e complementações que foram dadas, que as perícias foram aperfeiçoadas com legislação ampla, clara e aplicável. O novo Código de Processo Civil, né, de 2015, né, que é a Lei 13.105, entrou em vigor em 17/3 de 2016. Tá? Então, isso aí são os aspectos de legislação básica aí que nós temos aí para seguir, né, quem é esse objetivo é ser perito. Lógico que vai ter um monte de legislação técnica da área mesmo, voltada para a área que o CFC tem, tá? Sempre que fazemos um trabalho profissional, esperamos que resulte em benefício, né, para a sociedade, sem o qual esse trabalho não teria valor. Em sentido amplo, entendemos que o objetivo da perícia é propiciar condições de justiça, como, por exemplo, uma pessoa que não deve uma conta não tem que pagá-la.
assim como aquela que é devedora deve efetuar seu pagamento. Então, gente, nós podemos entender aí que esse trabalho do perito, ele é intrinsecamente importante, né, dentro do nosso âmbito, né, de trabalho, para que se tenha a justiça, tá? Imagina, por exemplo, você sendo chamado pelo juiz para fazer uma perícia em uma rescisão, né, contábil, ou em um contrato, né, que foi feito. Então, a ideia é que o perito seja um instrumento para a execução da justiça, tá? Então, você vai estar sendo contratado para que a verdade prevaleça, para que o correto venha sobressair, tá? Então, é muito importante isso. O cuidado é muito grande, tá? Porque se você for ineficiente ou você for negligente, você de repente pode fazer com que a parte que esteja correta, né, saia perdedora da história, tá? Vamos lá. O objetivo da perícia contábil, né? A perícia deve ter como objetivo, entre outros, fornecer uma informação fiel, tá? Esclarecer e eliminar as dúvidas suscitadas sobre o objeto da perícia. Ter fundamento científico da decisão. Olha, seu juiz, isso aqui é isso, e pronto, acabou. Não existe isso. Na lei número tal, na lei complementar número tal, na Constituição Federal, com base na legislação, não sei do que, com base no regulamento do imposto de renda, e por aí vai, tá? Então, você vai fundamentar aquilo que você vai dizer, tá? Estabelecer a medida, análise e avaliação, ou se não for possível obter resultados exatos, o arbitramento sobre o quanto monetário do objeto, tá? Você tem que mostrar tudo, como que foi feito, tudo que foi feito, o cálculo e tudo mais, como você chegou naquele resultado. Vamos lá, nós temos aí o nosso Código Civil, né, que é a Lei 10.406 de 2002, nós já falamos muito sobre esse código, né, principalmente lá quando a gente vai lá falar sobre, principalmente no Práticas 1, vocês foram montar contrato social, né, nós temos lá os artigos 900, se não me engano, 981 até 1032, 1052, que fala dos tipos de sociedade, fala do empresário e tudo mais, né? Tá? Mas esse Código Civil é muito mais amplo, né? Ele fala de muita coisa. Então, lá no artigo 212, né? Olha, ele fala, salvo o negócio a que se impõe de forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia, tá? Aqui, né, a gente lembra, assim, a gente tem aquele ditado, né, ditado de bandido, né, que fala que se não há corpo, não há crime, né? Vocês já ouviram essa frase? Até quando teve aquela questão do assassinato do Bruno lá, né, que o Bruno matou a Elisa Samúdio, ou pelo menos, na verdade, naquele caso lá, a gente não tem confissão, não tem documento, não tem testemunha, né? E ninguém testemunhou, mas existe a presunção, tá? Ou quer dizer, tudo indica que, tá? Que foi o que aconteceu, entendeu? Porque ali nem perícia também não consegue provar muita coisa, mas aí tem a presunção. Então, no nosso Código Civil, né, a possibilidade de, se tiver um forte indício de, né, é a presunção. Então, aí pode-se tomar decisão com base nisso. Mas o que vale para a gente aqui, no caso, é a perícia, tá? Vamos lá. Objetivos primordiais da perícia são dois, né? Levantar elementos de prova e subsidiar a emissão de laudo ou parecer, tá? Alguma dúvida, gente? Enquanto não. Enquanto não. Daqui a pouco tem, né? No dia da prova tem um monte, né?
Dia da prova, o que mais tem é dúvida. Dia da prova, acho que todos estão com dúvida, professor. Mesmo é normal, né? Vamos lá. Gente, a perícia, o objetivo é buscar informações relevantes ao processo em questão, né? Faz isso mediante procedimentos de exame, vistoria ou avaliação, executados por um profissional que seja capacitado e que tenha conhecimento técnico em relação ao assunto tratado, tá? Nós visamos com a perícia, né, complementar a falta de conhecimentos pelas partes interessadas com relação ao objeto da prova pericial. Vamos lá. Às vezes, nós temos numa demanda, né, vamos dizer assim, num litígio, tá? E sempre que você vai para a justiça, é porque existe um litígio. Ou seja, as duas partes não se entendem. Até que, quando chega na frente do juiz, a primeira coisa que o juiz fala é assim, olha, tem alguma... O juiz, no começo ele não fala nada. As partes começam a conversar ali e tal, né? Pode entender ou não. Aí o juiz, como quem não quer nada, entra e pergunta assim, existe alguma possibilidade de acordo aí? É isso que ele quer. Se tiver acordo, né, o litígio acaba. Agora, se as partes não entram em acordo, tá? Aí é onde começa, pega firme mesmo o litígio, tá? E muitas vezes a necessidade aí de conhecimento de pessoas externas para poder ajudar o julgador a tomar a decisão para entender o que seria o correto na situação, tá? Então, mas nós podemos ter, por exemplo, de um lado lá, uma demanda contra um contador, por exemplo, né? Imagina, a gente tem uma demanda contra um contador e o juiz pode estabelecer aí, né, que um perito contador vai fazer essa perícia, tá? Então, eu tenho uma parte interessada que não tem conhecimento nenhum, tem a outra que é o juiz também que não tem conhecimento, e tem uma terceira parte, que é o demandado, no caso, que ele teria o conhecimento, mas eu não posso usar ele como prova, né? Porque ele é parte interessada, tá? E nós vamos falar sobre isso, gente. Que nós não podemos ser peritos quando nós temos algum envolvimento aí com uma das partes, né, que estejam interessadas, tá? Vamos falar sobre isso mais pra frente, tá? E busca-se esclarecer maiores informações aos advogados e especialmente ao magistrado, no caso, tá? A perícia contábil visa a confirmação, prova ou evidenciação contábil da real situação referente a seu objeto. Ela o transfere mediante sua materialização no referido laudo, a fim de ordenar a sentença decisória judicial ou extrajudicial, tá? Uma coisa que dá muito pano para manga, gente, que precisa muito de perito, é justamente quando entram duas empresas ou pessoas aí dentro de uma empresa e que querem cortar um vínculo, ou uma das partes quer sair ou não concorda com o que está, entendeu? Em que aí precisa de um perito contábil para ir lá fazer uma avaliação do negócio, tá? Principalmente quando há uma das partes estão saindo da empresa, tá? Porque aquela que fica vai ser quem sempre querer passar perto de quem sai, né? Sempre vai querer aumentar as dívidas da empresa e diminuir o que ela tem de patrimônio aí, né? De ativo, para que a pessoa receba menos, certo? Então aí que a gente entra, né? Que vai haver a atuação do perito. Ele vai ver, o cara me apresentou aqui um balanço onde de tudo que a gente investiu, a empresa tem patrimônio líquido 50 mil só. Quer dizer que eu só tenho 25 mil reais na empresa, entendeu? Tá? Porque a gente sabe que bens e direitos menos obrigações dá o patrimônio líquido, né? Agora, é tudo questão da gente pegar aí uma informação dessa, né? E ir a fundo e entender o que tem ali, o que está registrado nessa contabilidade. Daí, deixa eu ver a sua contabilidade dos últimos 2 anos, 3 anos aí, tá? Para ver o que foi feito. E aí você vai levantar aquilo que é ou daquilo que não é, né? Tá? Esse é o objetivo, né, de se convocar um especialista, tá? Olha lá, ela o transfere, né, o resultado, sua materialização no referido laudo, a fim de ordenar a sentença decisória
judicial ou extrajudicial. Vamos lá. Quem são os usuários, né? Os principais usuários da perícia, né? Nós temos aí o primeiro, né, e principal, que normalmente, quando a gente fala de justiça, né, ele vai estar inerente, ele está ali, né, é o juiz, né, mas nem sempre é o juiz. A gente vai ver também que a gente pode ter, no caso, um árbitro, né, que quando tem uma arbitragem, tá? E também nós podemos ter um mediador, tá? Nós temos essas figuras aí. Mas, de todo jeito, essa figura é a figura de quem vai tomar a decisão ali, tá? Aí nós temos também, né, os advogados. Quem são os advogados? Os advogados das duas partes, né, que eles podem fazer uso dessas informações, né, a fim de buscar a veracidade dos fatos apresentados pelas partes envolvidas e preservar os interesses daquela que o contratar. É lógico, advogado, né, se ele vê que um laudo é contrário ao cliente dele, ele vai sempre tentar derrubar esse laudo pericial, tá? Então, por exemplo, sempre que um laudo, porque a gente tem assim, vai na justiça, né, sempre tem um lado que é mais forte, né, geralmente tem um lado mais forte, e, consequentemente, o outro lado é o mais fraco, né? Então, esse lado mais forte, geralmente, ele está mais preparado, tá? Geralmente, às vezes, geralmente, uma questão de empresa contra empregado. Sempre a empresa, ela vai levar alguém com ela, tá? Ela vai levar um outro especialista, um outro perito do lado dela, para contradizer aquilo que não for favorável à empresa, tá? Já a parte mais fraca, que é geralmente a parte do empregado, por exemplo, numa situação dessa, o empregado já não tem esse tino, esse know-how, assim, de pensar isso. Peraí, como é que eu vou... E se esse perito der um laudo contra mim, né? Ele sempre pensa que o perito vai dar o laudo, que o perito é imbatível, né? Que não tem falhas, tá? E que isso vai favorecer ele. Mas a empresa, ela sempre vai preparada. Por isso que dizem que a empresa é sempre o lado mais forte dessa disputa, né? E o lado mais fraco é sempre o empregado, tá? Os outros usuários são quem? As partes envolvidas, né? Tá? São aqueles que estão envolvidos no processo, que possuem interesse no laudo pericial. E isso poderá evidenciar ou não a realidade das justificativas e confirmar os fatos, assim como refazer os acontecimentos em debate. E, como eu já disse, o árbitro ou mediador, né? Que é o responsável indicado para solucionar ou auxiliar na melhor solução de um litígio, né? Entre outras atribuições, está em busca de informações técnicas referentes a uma área específica para enviar para tomar decisão. Vocês vão ver que tem uma grande diferença entre árbitro e mediador, tá? Não é à toa que tem as duas figuras, ok? Nós temos aí dois tipos de objetivos, né, dentro da perícia. Os objetivos que são gerais e os objetivos específicos, né? O geral visa a confirmação, comprovação ou apresentação de fatos verídicos sobre o seu objeto, tá? Com relação aos específicos, nós podemos dizer que são buscar a verdade, né, a veracidade das informações, comprovar, analisar e verificar a condição do objeto, né, que é o cerne do estudo ali, o cerne da dúvida, né, explicar e excluir dúvidas existentes sobre o objeto. Gente, às vezes as perguntas do juiz, né, ele pode fazer uma pergunta para entender um fato e fazer duas ou três para buscar se embasar depois na hora de dar o seu veredito, tá? E, como eu disse, as próprias partes podem levantar, né, passar para o juiz o que eles gostariam que o perito explicasse, né, através do laudo pericial. Tá? Então, o juiz pode, sim, né, colocar perguntas, se ele achar pertinente, né, colocar quesitos aí que venham das partes. Tá? Porque as partes, o juiz mesmo, de repente, ele pode achar que tem alguma coisa assim, que com uma ou duas perguntas ele responde, ele vai ser, como diz, vai ser amparado, né, para tomar a decisão, mas as partes podem entender que para poder chegar num objetivo mais profundo, né,
precisa de mais questionamentos, certo? Vamos lá. Buscar a base científica da sentença, né? Elaborar uma opinião ou juízo técnico, mensurar, verificar, avaliar o objeto e apresentar de forma transparente o que estiver oculto pelas partes envolvidas devido à falta de certeza, a desvio, erro, fraude, entre outros. Tá? Então, quem tem vontade de ser perito é muito bom, gratificante. Você pega renome, tá? Porque você imagina, um cliente seu vai te contratar, o cara é perito, né? Ó, que beleza, mas você esquece, tá? Porque você nunca vai poder fazer perícia quando um cliente seu estiver envolvido, tá? Então, se o cara te contratar para você fazer sair numa perícia, ele está te contratando errado. O que você pode fazer é você ser o perito da parte, né? A justiça contrata um perito e você vai lá para questionar, tá? Para ver se vai estar, vou dizer assim, tentar puxar a sardinha pro seu prato. Uma dúvida? Professor, Oi, pode falar. e o perito, ele ter uma especialização específica, tipo assim, um perito só contábil, um perito só fiscal, ou não, pode ser geral? Não, quando a gente fala em perito contábil, ele já é para todas essas partes. Ele é contábil. Lógico, né? Como na prática nós sabemos, nós temos aí contadores que são especialistas em uma área, especialistas em outra, né? O que a gente tem que fazer? Né? Vamos lá. Se você é chamado, o juiz te convoca, ele te mostra que, olha, eu preciso resolver esses fatos aqui, né? Aí você pode dizer, olha, seu juiz, eu gosto muito de estar aqui, mas isso aqui eu não domino essa parte, tá? Até porque é a sua competência que está em jogo. É muito mais bonito você dizer que não é especialista naquela parte ali do que você pegar e não dar conta do serviço depois, entendeu? É onde eu disse. Imagina se você vai lá e apresenta um parecer, um laudo, né? E a outra parte apresenta um muito mais forte que derruba o seu, tá? Você se queima, tá? Você vai se queimar com as partes, que se queimar com o juiz, né? Tá? Então nós vamos falar bastante sobre isso. Então estão esses detalhes, porque tipo assim, é igual quando a gente pega assim, ó, eu não sei por que as pessoas têm aquela ideia de que contador tem que saber de tudo, né? A gente acha, o contador tem que ser especialista em departamento pessoal, tem que ser especialista em gestão da empresa, tem que ser especialista em fiscal, especialista em lei, tá? Eu não conheço um advogado que é especialista em tudo, tá? Só se for os de porta de cadeia. Mas, ou você tem um advogado que ele é criminal, ou você tem um advogado que é da vara de família, ou você vai ter um advogado que é de tributário, ou um advogado que já é de empresa, tá? Eu não conheço. Médico é a mesma coisa. Quando você está com um problema grave, você não vai no clínico geral. Ou você vai. O clínico geral, ele te indica um especialista. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, o seu problema, sei lá, é gastro. Você vai procurar um gastro. Não, é neuro. Você vai procurar um neuro. Ou um cardio, você entendeu? Agora, por que contador tem que saber de tudo? Tá? É isso que eu não entendo. Aí depois, o contador que sabe de tudo, não sendo impossível saber, tá, gente? Mas tem aqueles que viram igual pato, né? Pato nada, pato anda, pato voa. Mas faz tudo mal, né? Ele não é bom em nada. Ele é desengonçado para andar, nada, mas não é um exímio nadador, e para voar é desengonçado também, tá? Então, às vezes, né, podemos fazer outras partes? Podemos, lógico que podemos, mas a gente tem que ser bom em algo que as pessoas nos reconheçam por aquilo que a gente faz muito bem feito, e tudo que você disser daquilo ali, é como se a pessoa, olha, se fulano falou é porque falou, a água parou, tá? Mas por quê? Porque você se torna especialista ali. Porque a gente sabe, se a gente pega, por exemplo, parte trabalhista, você tem N situações. Você vai para a parte fiscal, tem N ao quadrado de situações, entendeu? Se você pegar a parte de legislação, parte de normas, de leis, aí que você fica doido mesmo,
Tá? Então, por que nós temos que saber de tudo? Tá? É bom saber? Lógico que é. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Às vezes a gente não vai conseguir, às vezes a gente vai falar uma coisa, uma meia-verdade. Então, se é uma meia-verdade, o outro lado é uma meia-mentira. Tá? Então, o que vai se sobressair? Tá? Então, toma cuidado com as meias-verdades, que do lado dela tem sempre uma meia-mentira para completar. Tá? A finalidade da perícia, né? Buscar confirmar os acontecimentos ou questões contábeis relativos à causa, né? Ou seja, ao aspecto patrimonial. Professor, mas patrimonial? Tem que ser patrimonial? Né? Vamos lá. O contador mexe com o que, gente? O que a gente aprende desde o primeiro período? Qual que forma a estrutura do balanço patrimonial? Olha só, balanço patrimonial, né? Então, qualquer coisa que a gente envolve, a gente está falando de bens, direitos e obrigações, tudo isso refere-se ao patrimônio das pessoas, tá? Então, quando é um perito contábil, ele vai falar sempre, perito contábil, é porque tem dinheiro envolvido. Se tem dinheiro envolvido, é questão patrimonial, tá? Independentemente dos critérios escolhidos, se consideram características essenciais da perícia. Restrição da matéria, né? Vocês vão ver a gente falar muito sobre isso, tá? Muito mesmo. Por quê? Limitação do assunto em questão. Nós vamos nos focar naquilo em que é o assunto que precisa ser resolvido, tá? É naquele questionamento. Declaração limitada à questão ou questões planejadas, tá? Nesse caso, o planejamento das perguntas que serão indagadas. Exame detalhista e eficiente de campo determinado anteriormente. Isso é, planejamento do exame pericial que alcançará as perspectivas esperadas. Referência minuciosa à matéria periciada, fazendo uma cuidadosa citação ao assunto que está sendo tratado. Total imparcialidade sobre o pronunciamento do perito. Nessa condição, ele deve agir sem beneficiar as partes envolvidas, relatando sua opinião com base em suas experiências e competências. Vamos lá. Gente, uma coisa. O perito nunca vai dizer que a parte A ou a parte B está correta, tá? Ele não está ali para isso. Quem vai dizer isso é o juiz. O perito, ele vai simplesmente atuar de que forma? Olha, qual que é a questão? A questão é essa, X. Isso daqui procede? Ele vai dizer se procede ou não. E com base em que ele está emitindo esse parecer. Alguém já viu, já teve a curiosidade de pegar algum, eu não sei como é que ele chama no direito, tá certo? Mas o processo que os advogados mandam para o juiz, tá? Se vocês verem, o advogado vem falar, com base em fulano de tal, que emitiu isso, com base no entendimento do STF, não sei o que, tal, não sei que lá mais, um monte de coisa. Vimos requerer, né, o reconhecimento do nosso cliente numa situação XYZ, entendeu? Então, eles estão dizendo alguma coisa, né? Eles não estão pedindo nada com base somente na boa vontade do juiz. Eles fundamentam todo o pedido deles. Aqui somos nós respondendo a uma situação. Então, para responder essa situação, nós vamos fundamentar a nossa resposta, tá? Não existe aqui, vamos lá, não existe sim e não somente, tá? Você vai dar uma resposta e vai dizer por que a resposta é essa. Tá? Isso é interessante, quando a gente entra na faculdade, uma das primeiras coisas que eles fazem para a gente é isso, olha, você vai enviar aqui para a gente 5 questões da sua disciplina, que você queira fazer aí. Só que essa questão você tem que igual a gente já faz para vocês, né? O texto, né, que é todo uma questão, né, toda contextualizada, bonitinha. Aí nós colocamos 5 alternativas, tá? Aí uma dessas é certa. Aí eu tenho que justificar por que as erradas não são certas e por que a certa é certa. Tá? Não é simplesmente dizer, não, essa tá errada porque a certa é a outra. Não. É por quê? Com base em que você diz que aquilo ali não é certo. É a mesma coisa aqui.
Você, quando for dar um laudo, o juiz te passou um quesito para ser respondido, e aquele quesito pode ser ou não ser correto, vamos dizer assim, né? Então, você vai ter que fundamentar a sua resposta. Você vai ter que procurar, por exemplo, legislação que te ampare, normas, né, normas técnicas, situações, documentos, né, testemunhos que vão fundamentar a sua resposta, tá? Basicamente é isso. Na verdade, dependendo da situação, você faz todo o trabalho para o juiz. Necessidades da perícia contábil, né? A necessidade da perícia contábil surge nas seguintes situações. Né? Vamos lá. Que pode trazer a necessidade de o juiz ou as partes aí contratarem um perito, né? Quando há evidências de irregularidade administrativa, tá? Isso acontece só nas empresas lá de Açailândia, né? Que em Imperatriz não acontece não, né? A serem comprovadas, as quais se resumem nos conflitos de interesse em funções como aquisição, guarda, conservação e alienação, né? No caso que é vendas de bens materiais, né? Quando a negligência produz efeitos que requerem investigações para comprovação de causas e identificações dos culpados, tá? Quando os erros, que podem ser traduzidos como omissão, cálculos inexatos, técnica mal aplicada, decisões inconvenientes, interpretações irreais, etc., implicam na necessidade de verificações. E quando existem evidências de adulterações, com a finalidade de conseguir vantagem em seu próprio proveito ou de terceiros. Nós podemos passar, por exemplo, quando a gente imagina que o governo, de repente, o Estado, a União, abre um processo dizendo que vocês, que a sua empresa não recolheu, sei lá, vamos lá, PIS, COFINS aí durante determinado ano, né? Ou que recolheu de maneira indevida, tá? Então, de repente, pode abrir aí, você abrir um processo questionando isso e parar na mão do juiz para decidir, tá? E aí vai um perito, né? O juiz não entende isso, né? Então, é um perito para entender a lei, tudo aquilo que você argumentou, como é que é, você vai pedir lá para justificar. Para vocês terem uma ideia, vamos lá, a partir de dezembro agora desse ano passado, né, de 2020, as empresas, né, que não são do Simples, porque as do Simples já não recolhem, tá? As que não são do Simples, né, de lucro real ou presumido, elas não pagam mais, não recolhem mais o INSS, ou seja, a contribuição previdenciária patronal, né, da empresa, a parte da empresa, sobre 1/3 de férias. Não sei se vocês sabiam disso, sobre aviso prévio indenizado. Isso já era fato lá de trás, mas está aí agora fundamentado, e sobre os 15 dias de atestado que antecedem quando a pessoa entra de benefício, tá? Então a empresa não paga mais o INSS sobre esses fatos. O INSS está aquela parte da empresa, aqueles 20% lá, 25,8%, 26,8%, né? Até 27, 28,8 aí, tá? Mas como que chegou nisso? Teve uma empresa que questionou isso lá atrás, né? Não sei se foi 2017, alguma coisa, e foi indo, o INSS querendo cobrar, e ela questionando, e foi até que chegou no TRT, né? O TRF da 4ª região, tá? E quando diz assim, como o fundamento, né, os peritos já tinham apurado tudo, você entendeu? Realmente não era devido. Então, o TRF julgou procedente, na verdade, ao contrário, tá? Quem levou para o TRF foi o governo, através do INSS, querendo derrubar isso, e o TRF deu improcedente essa reclamatória do coisa, mantendo a decisão de segunda instância. Porque geralmente assim, ó, nós temos a primeira instância, né, que é o juiz que vai decidir, aí a segunda instância é o colegiado estadual que decide, né, e a terceira instância vai já para o Tribunal Regional Federal, tá? E lá, esses casos, no caso, o Tribunal Regional Federal julgou que manteve a decisão do colegiado, né? Porque o que é o colegiado, gente? Vamos lá. Quando a gente tem, por exemplo, até acho que comentei isso na turma de ontem, nós temos os juízes, né?
que vão fazer a gente vai na vara da família, na vara da infância, da juventude, nós vamos na vara do trabalho, né, e no fórum, e por aí vai. Então, são vara criminal, todas essas. Então, nós temos vários juízes, entendeu? Então, cada juiz pode ter um entendimento diferenciado. Então, aquilo que ele julga aqui, se uma das partes, ou se as duas partes não concordarem com o resultado, podem recorrer na instância superior. A instância superior é um colegiado. E, geralmente, para cada vara dessa, eu tenho 2 turmas, né? 2 turmas de 3 desembargadores cada. Tá? Então, o que acontece? Essas turmas, como são 2 para um estado todo, elas já vão ter uma similaridade de julgamento. Então, vai acontecer o quê? Ó, vamos pensar aqui no Maranhão. Nós temos aqui a comarca de Imperatriz, temos comarca do Estreito, temos comarca de Balsas, temos lá do outro lado, lá em Timon, lá em Caxias, sei lá, tem Bacabal, Santo Inês, tem lá em São Luís, várias, né? Então, por exemplo, cada juiz tem uma cabeça, né? Pode dar às vezes, numa demanda igual, eles podem dar julgarem de maneira divergente um do outro aqui, independentemente. Mas quando chega lá em cima, no colegiado, então, dependendo daquele fato, tem um colegiado para aquela área. Então, aquele colegiado, como tem duas turmas para cada, ele já vai, de repente, tomar decisões iguais. Ele fala assim, peraí, eu acabei de julgar um caso desse, o que nós decidimos? Isso, então não vamos decidir igual. Se os fatos são iguais, não tem como ter uma decisão diferente, entendeu? Então, acaba dando mais uma regularidade aí, uma uniformidade, na verdade, né, para essas decisões. Passando daí, vai para o TRF. Aí o TRF já é da região, né? Aí eu tenho os desembargadores estaduais e acima deles, né, eu tenho o TRF, que é da região, que vai julgar de todos aqueles estados ali da região. Tá? É onde vai ter mais uniformidade, vai ver se todas as normas foram corretas, se a legislação apresentada está correta, como é que é, e aí tem o entendimento e aonde eles ali, né, para se recorrer dali só para o STF, tá? Certo? Então, gente, é muito, muito interessante essa parte, porque é o seguinte, o perito, se ele fizer um serviço muito bem feito, cara, você imagina você fazer um serviço muito bem feito e uma das partes não concordar, mas isso for para frente e for sendo validado, até chegar no STF, né? E o STF validar aquele trabalho que você fez aqui em Imperatriz, tá? Imagina o quão famoso você não fica, né? Olha, tem aqui num processo tal, que foi lá que começou lá em Imperatriz. Quem que era o participante? Olha, tinha o perito fulano, ciclano, beltrano, você entendeu? Então, tá? É show, hein? De repente. Vamos lá. Necessidade da perícia. Necessidade da perícia contábil surge nas seguintes situações. Em caso de fraude, né? Para enganar ou burlar em proveito próprio de terceiros, né? Que demonstra necessidade de comprovação. Quando há culpas por deixar de cumprir obrigações que causem danos a terceiros, em casos em que o responsável pela guarda e conservação de coisas alheias deixa de cumprir essa obrigação, causando, com isso, danos a terceiros, em casos em que causas de origem administrativa possam causar irregularidades contábeis, em casos em que imperfeições técnicas nos registros contábeis desobedecem às normas contábeis pré-determinadas, quando exige negligência profissional, mesmo que essa negligência seja ocasionada por incapacidade técnica ou pessoal do contador. Imaginem, incapacidade técnica, né? É problema, tá? Mas pode acontecer. Nem todo mundo, ele sabe de tudo. Às vezes te passaram para fazer algo, né? Vamos lá, vocês mesmos, formando contador. Vocês não sabem de tudo. Na verdade, a gente sabe muito pouco, a gente vai aprendendo na prática. Aí passam vocês fazer algo, né? E vocês fazem sem ter o devido conhecimento, né? Faz do jeito que vocês acham. Foi negligência, né? Tecnicamente, a negligência nem é de vocês, né? Por quê? Porque vocês não tinham, às vezes, a capacidade para tomar aquela decisão, tá? Certo? Vamos lá. Quando uma determinação administrativa não é cumprida ou é cumprida parcialmente, desvirtuando ou deformando as normas ou preceitos contábeis, quando há simulações
que ocorrem quando coisas e fatos administrativos não correspondem à verdade, por exemplo, de inventário, de operações ou negócios, de débitos e créditos, de despesas ou prejuízos. Vocês sabem, né, que muita simulação é aquilo, você inventar alguma coisa na história aí, né? Tá? Em caso de adulteração em históricos, ó, outra situação também, de adulteração em históricos, datas, quantias, lançamentos ou peças contábeis já elaboradas. Em caso de falências com o intuito de apurar fraudes através de falsificações de lançamentos ou falsas situações de contas e lucros líquidos alterados. Na esfera extrajudicial, né, por iniciativa do interessado, quando, por exemplo, o empresário deseja confirmar a situação física de seu estoque para confirmar a realidade dos registros contábeis ou ainda a existência do numerário constante no registro contábil da conta caixa. Tá? Na verdade, tudo isso é um perito, né? Um perito que vai ali. Ele pode ser por parte do juiz, quando uma das partes leva o caso em litígio, né? Como também pode ser aqui extrajudicial. O extrajudicial justamente é um perito, uma perícia sendo feita sem ir para o juiz, tá? Não houve essa necessidade. Podemos aí chamar um perito, por exemplo, olha, eu estou achando que tem alguma coisa errada nesse caixa meu aqui, tá? E eu quero uma opinião imparcial. Então, eu contrato alguém, um cara que seja especialista, perito nisso, e venha fazer esse levantamento, ok? É a mesma coisa seria assim, quase a situação do auditor, né, gente? O auditor, ele é um perito, ele tem que saber o que está fazendo, né? Tá? Tecnicamente, é bem parecido uma coisa com a outra. Vamos lá. Agora, vamos lá. Quem vai ser aí perito, né? Perito é o contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, ou seja, se você não passar na prova do CFC, não tem como ser perito, tá? Que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências na matéria periciada. Aí nós temos, né, as duas situações. Lembra que eu falei para vocês que pode ter dois peritos na história? Perito contador nomeado é aquele que o juiz designa, né? Tá? Ele é contratado pelo juiz. Contratado é o que atua em perícia contábil extrajudicial. E escolhido é o que exerce a função em perícia contábil arbitral. Então, aquele que é designado pelo juiz, né? Ele é o perito contador nomeado, tá? Mas ele também pode ser o nomeado numa situação extrajudicial ou também numa situação arbitral, tá? De arbitramento, né? Ou de arbitragem, né? De mediação ou de pré-perícia judicial. E o perito contador assistente, ele é indicado pela parte, né? Em perícias contábeis em processos judiciais e extrajudiciais, incluindo aí o arbitral. Então, nós temos os dois. Não é que o assistente vai dar assistência para o outro, não, tá, gente? Na verdade, ele vai acompanhar e vai ver o que o outro vai fazer. Lógico, eles podem, quando eles estiverem fazendo o serviço ali, eles podem trocar figurinha, né? Tipo assim, o contador, o nomeado, ele tem um entendimento, mas o outro vem aqui e mostra que esse entendimento dele está errado, tá? Ou o contrário. O assistente, mas isso aqui assim, né? Vai eu venho o nomeado e falo, não, meu amigo, mas isso aqui, com base nisso, né? O entendimento que tem que se ter é esse, tá? Aí é aquela história. Você, de repente, pode ser um nomeado pelo juiz ou pode ser um contratado aí por uma das partes, tá? E olha, você imagina se tem uma empresa que está na iminência, de repente, de perder alguma coisa, e você é um perito contador, assistente, contratado por ela, e você consegue mostrar ou consegue, de repente, fazer ser visto que o seu cliente que está certo, tá? Você pode ganhar uma grana boa em cima disso, né? Porque geralmente os peritos aí ganham uma grana boa em cima dessas brigas, né, judiciais, tá? Qual que é a competência técnica, né? A profissional que pede ser uma competência técnica científica, né?
Que o perito deve manter um adequado nível de conhecimento da ciência contábil, das normas de contabilidade, das técnicas, da legislação relativa à profissão contábil e aquelas aplicáveis à atividade pericial. Olha lá, eu não vou, né, se eu posso ser perito de tudo, posso, mas de repente eu posso ser perito de uma parte específica, tá? Eu sou um perito especialista em legislação societária, tá? Eu sou um perito especialista em legislação tributária ou legislação trabalhista, tá? Então, você tem que ser o cara na sua área, tá? Atualizando-se permanentemente, mediante programas de capacitação, treinamento, educação continuada e especialização. Para tanto, deve demonstrar capacidade para pesquisar, examinar, analisar, sintetizar e fundamentar a prova no laudo pericial contábil e no parecer pericial contábil. Realizar seus trabalhos com a observância da equidade significa que o perito contador e o perito contador assistente devem atuar com igualdade de direitos, adotando os preceitos legais inerentes à profissão contábil. Porque também, gente, ali não é briga de foice, né? Os dois, cada um, estão ali para resolver o problema. Lógico, né? Que o assistente, de repente, ele vai estar querendo, né? Puxar a sardinha pro outro lado, né? Mas ele é uma pessoa que ele tem ciência do que ele pode provar ou não, tá? Então ele não vai também dizer, não, vou brigar com você aqui porque você não quer fazer do meu jeito. Não tem nada a ver, tá? Bom, como a gente fala, né, que ele tem que manter um adequado nível de conhecimento, né? Aí a gente não consegue fugir daquele tema, né? Educação profissional continuada, tá? O perito, ele vai ter que comprovar a participação no programa de educação continuada, né? Lembra que o auditor também tem isso, né? Então, o perito, ele tem que ter, tá? Educação profissional continuada é a atividade que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil, tá? Norma do Brasileiro de Contabilidade, né? Geral 12, revisão 3, tá? Aí nós temos aí, né? O que vale, qual que é a pontuação, o que vale pontuação aí, no caso, para o perito, né? Cursos, treinamentos internos, reuniões técnicas internas das organizações contábeis, credenciadas, né? Firmas de auditoria independentes, escritórios contábeis, empresas de perícia contábil, né? Vale 1 ponto por hora. Demais cursos e palestras credenciados, 1 ponto por hora. Cursos de graduação e pós-graduação, né? 1 ponto por hora, limitado a 10 pontos por disciplina concluída com aprovação, tá? Eu fiz 4 disciplinas, né? E cada disciplina foi 30 horas. Então, cada disciplina, no máximo, é 10 pontos por disciplina, tá? Se eu fiz 4, eu vou ter 40, tá? Isso se eu for aprovado, ok? Diferença entre perícia e auditoria, né? Uma das diferenças existentes entre perícia e auditoria é que a perícia é realizada mediante um perito contador, enquanto a auditoria externa é efetuada por um auditor, tá? Perícia contábil encontra-se sob demanda regularmente no âmbito judicial, né? Eu falei que às vezes, a gente não vai saber diferenciar perícia de auditoria. Vamos lá. Se for para a justiça, nunca vai chamar um auditor, vai sempre chamar um perito, tá? A perícia contábil tem um custo elevado para ser realizado. Corresponde ainda ao exame de um acontecimento ou à união de fatos relatados nos autos de um processo, ou relatados ainda mediante contrato ou carta proposta. Este último ocorre em caso de perícia extrajudicial. O procedimento pericial visa examinar de modo profundo o tema discutido nos autos ou o objeto periciado, tá? Durante a execução do trabalho desenvolvido pelo perito judicial em um determinado processo, o contador tem por intuito apurar a veracidade dos fatos que parecem estar ocultos, tá? Trabalho que deve ser realizado de maneira imparcial, sempre, tá?
contador, quando atua com um perito, o objetivo é também constatar os acontecimentos da lide, né? Que é onde diz, do litígio ali em si, tá? O contador, quando atua como perito, né, ele não pode executar suas funções mediante amostragem ou testes, tá? Vamos lá. O auditor, a gente viu em auditoria, né, as turmas que tiveram auditoria aqui, ele faz a amostragem e o teste. O perito não, tá? E aí nós temos as perícias, né? Vamos lá, terminando o perito, né? Ele busca indícios e comprovações de tudo que foi mencionado pelas partes envolvidas. Vale ressaltar que o perito não corresponde a um consultor da organização. Você não está lá para ajudar a empresa no que ela precisa, tá? Por esse motivo, é importante ter conhecimento de que esse profissional, no desenvolvimento da perícia, deve buscar sempre a verdade com relação aos fatos comunicados. Já a auditoria contábil é um procedimento normalmente usado pelas organizações, podendo ser interno ou externo, né? Busca averiguar toda a documentação referente a um período específico, normalmente de 1 ano, conforme previsto no contrato de prestação. Tem por finalidade confirmar as demonstrações contábeis de um período específico, como um trimestre ou um semestre. A validação poderá ser elaborada com ou sem ressalvas, né? A interna é realizada por colaboradores da empresa que pertencem a um departamento ou equipe de auditoria interna. Buscam avaliar e monitorar quanto à apropriação do controle interno, tá? Vamos lá. Diferença entre auditoria e perícia. O auditor, ele tem um foco, tá? O foco dele é responder, geralmente, aquilo que está sendo levantado como questionamento. Seja um questionamento judicial, seja um questionamento extrajudicial, né? E o extrajudicial nós temos aí de mediação e de arbitragem, tá? Já o auditor, ele já vai validar informações de um determinado tempo, de um determinado período, tá? Seja um auditor contábil, né, que ele vai fazer uma auditoria externa e vai lá para validar e ele vai trabalhar por amostragem, tá? O foco dele já é mais, ele já praticamente, o foco é algo maior. Já no perito, um foco já é algo bem específico. O perito vai lá para analisar uma determinada situação ou responder a questionamentos que são feitos pelas partes ou pelo juiz, tá? Pessoal, alguma dúvida aí com relação a isso? Vamos em conta aqui em 26? 26 não, 25, né? Eu tô no meio aqui, eu acho. Quem que é Pedro Filho? Maxwell Castelo Branco? É o Djalma? Esse Maxwell aqui, esse é o Djalma. RBC? Quem é o primeiro aí, professor, que só falou? Vamos lá, de cima para baixo. Quem é Pedro Filho? Filho Pedro, ou Pedro Filho? Quem é? Eu estou no usuário do meu esposo. É eu quem? É a Sodaira. Ah, tá bom. Agora, eu estou falando, sabe por quê? Porque depois eu vou baixar a lista aqui de coisas, né? Eu não vou saber nunca quem é essa pessoa depois. É porque eu tive que entrar pelo notebook, tá no usuário dele. Não, de boa. Depois eu vou tentar lembrar, hein, que é você que está aqui, tá? Cadê aqui? Maxwell. O Maxwell, mano. O que é isso? Castelo Branco. É o Djalma? Seu Djalma Menezes Pina, Castelo Branco? Quem é a Suiane que acendeu aí agora, Luizinho? É o Antônio Carlos. Ah, eu vou adivinhar muito depois, viu? Vou adivinhar muito. Eu ia falar no final da aula. Quem que é RBC? RBC, R.B.C. Isso é o nome do clube. Quem que é o Ângela? Quem que é Tainara, Thaís, Tainara, Sabrina, Rotiele, Rochelle? Não lembro mais quem é esse povo, não. Ah, essa Nádia eu conheço. Essa Nádia eu lembro dela. Lembra sim de mim, tá? Cara.
Ai, ai. Que história Pessoal, é essa? O senhor me deu aula desde o primeiro Só período. deu uma rochete na Eu faculdade. botei o nome da Esqueci. sua filha, o senhor me esqueceu. não, esse eu não consigo esquecer, não. Ela não me deixa. Ai, ai. Deixa eu ver. Eu tenho uma dinâmicazinha aqui de perguntas. Estava pensando a gente fazer. Porque assim, esse material eu fiz quando eu estava em sala de aula, era mais fácil. Vocês estão em 26 aqui, né? Estou a fim de dar uma pontuação aqui para vocês. O que vocês acham? Vamos dividir aqui em 5 grupos? Pode ser? Repete aí de novo. Vamos lá. Eu quero fazer um quiz aqui. Vocês me responderam um quiz aqui, tá? E aí eu ponho as perguntas, vocês mandam a resposta. O que vocês acham? Ok. Mas eu quero fazer em grupo. Pode ser? Pode? As Então, vou fazer. Vocês vão montar aí 5 grupos. Aí vocês vão lá, criam um grupo no WhatsApp e põem meu nome. Põe eu junto, tá? Então tá aqui, ó. Vocês conseguem ver todo mundo aí, né? Aí vocês só colocam, não precisa nem, só põe assim no grupo as pessoas já, né? Aí os 5 grupos vocês montam lá, tá? Eu vi direito, professor, como é que os 5 grupos é. Não, vai dar 5 grupos de 5 e um grupo de 6. Assim, 4 grupos de 5, né? Que aqui eu tô vendo 26 pessoas aqui. Então vai dar 4 grupos de 5 e um grupo de 6, tá? Ó, podemos até fazer em ordem alfabética que tá aqui, ó. Fazer um grupo aí, ó. Camila, Daniela, Daniele, Eduardo e a Sonaira, né? Que tá com o filho aqui. Aí outro grupo, começa no Gustavo aí. Você cria o grupo, Gustavo. Gustavo, Ariana, Hélia, João Kleber, Jonas. Pode ser? Ver, pode. Pode sim. Aí outro começa aí, ó. O Júnior, Seria o melhor, Lauro. Seria melhor o quê? professor. Seria melhor pessoa que a gente já conhece mesmo, porque é por ordem. Eu nem conheço esse povo, ainda Não, teria mas que ir atrás do número. eu acho que tá todo mundo aqui, tá lá no grupo. Então vocês conseguem o número de todo mundo lá, entendeu? Pra gente montar. Deixa eu abrir o grupo lá, peraí. Aí vocês podem trocar uma ideia aqui. Professor, Oi, vê aí o grupo que eu adicionei o senhor. peraí. Deixa eu abrir o grupo aqui. Participações do grupo, enviar mensagens. Participantes. Grupo aberto. Ó, é porque tem muita gente aqui, entendeu? E eu quero fazer somente com quem está aqui na sala agora, tá? Então vocês conseguem ir lá e pegar. Deixa eu criar os líderes aqui, ó. Já criaram até um clube da Winx aqui, hein? Para variar, né? Professor, você está incluso agora, você é um Winx agora. Sou o Winx agora, que legal. Então tá, vocês criam os grupos aí, vamos colocar aí, tá? Professor, como que faz para ver os nomes? Para mim na tela tá aparecendo conteúdo. Ó, deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para mostrar para vocês aqui? Pera aí. Quando vocês colocam aí, vocês estão com o celular? Como é que vocês estão aí? Com o celular. Vocês têm a opção de ver todos aqui, né? Tem uma opçãozinha lá em cima. Ó. Mais de você. Eu tenho os 2 homens mais lá, você vê todo mundo. Aí vocês conseguem chamar todo mundo aí dentro, entendeu? Ah, tá. São quantas pessoas? Põe 5 aí no grupo aí. Na hora do senhor falou, qualquer um, como que é?
Não, pega aí, vamos pegando aí, vamos montando as panelinhas de vocês, vai. Eu sei que vocês querem as panelas mesmo. Não, que Vou essa estragar, panela tudo não está vou aqui hoje, estragar. não. Que isso, professor? Então você tá uma tampa sem panela, Gustavo? Rapaz, tô jogado as traças. Deixa de mentira, Gustavo. É porque assim, ó, eu vou fazer aquelas Bota perguntas e aí, você Camila, no conta a grupo. resposta do grupo, entendeu? Faz aí, Gustavo, que eu tô sem celular. Eu tô usando só o WhatsApp Web aqui, porque o meu celular quebrou. Vocês tomam cuidado que vocês vão postar nesse clube da Winx aí, hein? Pelo amor de Deus. Ó, tem o clube da Winx que já tá formado. Tem aqui o da Laura que tá formando. Vamos lá, Gustavo, abre o grupo aí também que eu vou ver quem não tá. Quem mais tá abrindo o grupo aí? Vai lá. A Hélia tá abrindo um. Ah, não, a Hélia tá no da Laura. Gustavo, só coloca o professor no nosso grupo, então. Vai lá. Ó, se eu sou do clube da Winx, eu quero estar naquela foto lá no canal, já viu? Pera aí, professor, eu vou procurar aqui. Não, brincadeira. Sonaira. A Inágia eu não vi ela aqui hoje, não. Ó, tem a Ariana aí. Tem o Jonas, Júnior. Quem mais tá montando o grupo aí? Ontem eu botei o seu aí. Maria Rutieli, Tainara, falta um. É a Maria Jordânia, né? O Gustavo tá montando um também. Tá montando dois, Gustavo? É só de quem tá na sala, ou só de quem tá na aula hoje, né, professor? Ó, quem tá na aula. Isso que tiver aí presente. Tem uns aí, de repente, tá dormindo aí. Eu fui assistir novela, né? Quem é que tá sem grupo aí? Cadê o Eu tô Júnior? sem. O Júnior, aí tem a Thaís aí, ó. Põe a Thaís, a Camila, Salazar. Thaís, vou te colocar, Thaís, a Tainara aqui. Ok, obrigada. Ó, então eu coloquei aqui, ó. Perícia G1, G2, G3. Clube das Winx eu deixei para não mexer no nome delas, que eu também. Esse grupo é fixo, né? Quem mais? Quem tá fora aí, gente? Quem que é RPC? O Railson tem algum grupo aí, Railson? A Rochelle, que eu não vi ainda. O Raíssa tá, professor. A Rochelle tá no meu, professor. A Rochelle e o Railson do 7º tá no meu.
Tá, deixa eu ver aqui, eu vou fazer uma chamada de quem tá aqui. A Camila tá em grupo aí, Daniela. Tem Daniela Dias e Daniele Lopes. O Eduardo. E dá sinal de vida também, que eu tô falando o nome de vocês. Se não der sinal de vida aí, ninguém chama não, hein, gente. Professor, tô sem grupo. Daniela Dias. Daniela Dias. Então, vamos lá, Daniela. Qual grupo que tá faltando gente ainda? Bota mais um. Pode botar aí, Gustavo. Seu grupo aí. Tem um que falou no grupo aqui. Não sei quem é. Eu vou botar ela aqui, Daniela. É a Daniela Dias. Coloca Daniela. Daniele, cadê nosso cantor. Oi? Qual a Freitas é? É a Freitas. Professor, eu tô sem grupo, Daniele Lopes. É porque tava com a internet ruim. Não. Cadê o Djalma? Tá no grupo aí, Djalma? Tá não, né? Tá no meu, professor. O Djalma tá no meu já. Meu grupo já tá fechado. Então faz Tá, assim. Sonário. Coloquem a Daniele aí no grupo aí, Antônio. Você, a Rotiele aí. Tainara, Thaís. Eu esqueci que fique só 4, não tem problema não. Tá? É só pra gente se divertir um pouco. Jonas tá em grupo também já. O Jonas entrou 2 vezes. O Riba tá aí já também, o Júnior? Eu tô sem grupo aí. Fala do Gustavo. Ele tá no meu grupo. Gente, eu tô sem grupo. Merda. Meu áudio não tava funcionando, não. Vamos lá, coloquem a Daniele no grupo aí. Qual Daniela? Daniele Lopes. O pessoal acha aqui no grupo. A gente vai colocar ela. É o grupo da Ruthelle e da Tainara. Beleza. Quem mais tá sem aí? Tem mais alguém? Não? Jonas? Já colocaram o Jonas aí? Eu tô sem grupo. Tá desagrupado? Pode colocar no meu, professor Jonas. Joga aí. Aumenta a panela de vocês aí. Só ficou a turma, gente, a turma de vocês. Tá a turma inteira aí quase, né? Nada, professor. Não tem nem Nájila. Vamos lá. Não, dos que estão aqui presentes hoje. Vamos lá. Sim. Agora, cada grupo de vocês aí, deem um ok aí para subir aqui no meu WhatsApp e ficar lá em cima. Daniela, vê se eu adicionei a certa aí. Daniela, não adicionei um. Eu vou dizendo que é adicionar ele. E lá no grupo tem todas lá, viu? É que eu tenho o nome de todo mundo, né? Aí para vocês, às vezes, não tem, né? Não parece. E para mim, eu sei o nome de todo mundo e eu sei a diferença de uma com a outra, é porque eu coloco qualquer turma na frente, entendeu? Quando eu cadastro vocês aqui, eu coloco conte e o período que vocês são. 172, 171, 181, 182. É marcado já. Porque senão fica doido. Quem é 171? Aí tem que mudar todo semestre, né, não, professor? Muda Não, eu já ponho de quando vocês... Antes eu fazia assim, eu botava assim, o ADM do 4º período. Mas aí o que é 4º período esse ano que vem, o semestre que vem é 5º, né? Pois aí é. Eu ponho... Então, a turma de vocês, por exemplo, para mim aqui, ó, é 172, entendeu? É Conte 172, que é o 17.2. Então eu sei de que turma que é. Certo. A Ariana, quando ela apareceu aqui num grupo meu aqui, eu falei assim, oxe, a Ariana voltou. E a Ariana, que eu sei qual é essa, entendeu? Vamos lá. Entendeu? E aí fica fácil. Vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Ó, atividade em grupo. Era para ser 6, né? Mas tá meio aí, 6, 5, 4, não dá nada não. Tá? Como é que vai ser? Eu vou colocar aqui a pergunta. E aí vai ter as alternativas. Aí vocês discutem, tá? E eu vou anotando aqui, dos 4 grupos, aquele que der a resposta certa primeiro, vamos supor, vai ganhar 4 pontos. E o que responder por último, ganha 1, se responder certo, tá? Então, G1, G2, G3 e as links, tá?
Entenderam? Vai jogar a pergunta aí no slide. Eu vou jogar a pergunta, aí vocês vão debatendo. A hora que vocês chegarem na resposta, vocês parem e não colocam mais nada. Porque aí vão ficar os 4 grupos. Aquele que ficar aí embaixo é o que respondeu, deu a resposta primeiro. Então, quem responder primeiro tem mais pontuação, sabe? Mas tem que acertar também. Se não acertar, não dá nada, né? Ok? Pronto aí? Perícia contábil é o conjunto de procedimentos, tudo e tal, né? Sendo que o perito deve encaminhar seu trabalho em forma de... Só a letra da resposta, viu? Se escrever alguma coisa depois, quero a letra da resposta. Põe a letra e deixa quieto. Que aí os que ficar primeiro, né? Embaixo é os que estão primeiro. Só a letra da resposta. Não quero o escrito, não. Pronto? Grupo 3, grupo 2 aí não está respondendo, não. As Winx também não responderam ainda. Essas Winx aí. Eu vou te contar, você está dormindo. Quero ser Rapaz, nós Winx. estamos aqui ligados, professor. Nós estamos aqui na pressão. aqui ligado, tentando responder. Tem ninguém dormindo, não. Só escrever aí, responde lá, mais nada. Calma, professor. A paciência é a base do sucesso. Não, não. Essa pergunta, gente, vocês não têm nem que pensar, pelo amor de Deus. E a perda de ponto, bem isso. Às vezes nós falamos sobre isso aqui hoje na aula. Para com isso. A resposta está na pergunta, hein, professor? É, praticamente. Professor, aqui tá sem sinal no meu celular, a TIM tá sem serviço. Ó o Miguel, ó o Miguel. Pronto aí. É verdade, Aí eu tem também. Ó, deixa eu printar aqui para vocês aqui. Vou jogar lá no grupo. É, professor, mandar onde a resposta, entendi, não. Era aí, o dia que tá aí, ó. Vocês não colocaram aí? A letra? Mandar onde? Não, é só colocar É aí. no grupo, amigo. Mais nada. Ah, bom. Ninguém... E vocês foram o último grupo a responder. Todo mundo acertou. Bonitinho. Lindo, maravilhoso, né? É laudo. Mas vocês foram o último a responder. Quem respondeu primeiro foi o grupo, o G1 e o grupo da Laura. Ei, que grupo é esse mesmo que eu sou? Depois o grupo G2 do Antônio. Depois o G3 da Ariana. E o das Winx ficou por último, respondeu por último. Então, G1, mas o nosso grupo das G1, Winx. grupo Não entendendo nada aí. o grupo de vocês, né, o Winx? Sim. Nossa, é que os outros, eles sabem que eu dei nome para eles. Eu não dei nome para vocês para não mexer no grupo de vocês. Mas eles... Entendi agora. Vou mandar a próxima, que nós vamos ganhar. Ah, então tá. Então vamos lá. Próxima pergunta. Só deixa a letra da resposta, mais nada. Quando um responder, os outros não mexem mais para não atrapalhar, hein? Porque aí vocês perdem posição. Todo mundo respondeu? Professor, considero do Antônio Carlos. É porque eu não vi que ele tinha respondido. Eu considero o que está mostrando para mim aqui agora. Eu vejo qual grupo que está aqui. Tudo, ó, todos responderam letra A. Só que o grupo G2 é o que está lá embaixo, então foi o primeiro que respondeu. 4 pontos. Tá? Bom, voltando pela ordem, espero que esteja certa essa resposta, né? Depois o G1. Fraude. Aí o Winx e o G3.
Vamos lá. A resposta é essa mesmo? A perícia contábil surgiu pela necessidade de estabelecer as provas que subsidiam a solução de litígios ou constatação de um fato, certo? É. Vamos lá. Ó, eu tô vendo que tem grupo aí, alguém dá a resposta certa, aí vem o outro e responde o certo também. Aí o que acontece? Às vezes vocês perdem a posição, tá? O que vale é a última resposta. Então, quando tiver a resposta certa, não mexam. Próxima pergunta. O grupo G2 responder. Vamos lá, resposta correta, letra... Fácil essa, né? Letra C, né? Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, certo? Bora lá, mais uma. Eita, grupo do Antônio, difícil de responder, hein? Pois é, professor. Tô aguardando o povo responder. Não, mas vocês podem conversar dentro do grupo aí, colocar tudo, e a resposta deixa por último, né? O grupo G1 mudou de ideia, né? Isso. Antônio, vai responder não, Antônio? Houve um equívoco aí. Vou responder, professor. Tô esperando aqui, só falta vocês. Não, me bananei nessa aí. Bora lá. Resposta correta, letra... Qual que vocês acham que é? Acho que eu errei ainda, sei, ó. Letra... Eu errei, ó. F, de falência, né? Errou ainda, né, Antônio? Demorou isso tudo e ainda botou a letra errada, Antônio. Pois é. Vamos lá. Mais G1 uma. brabo. Deixa eu fazer a pontuação, espera aí. Uma parcial aqui. O G1 tem 4 e 3, 7, 4, 11, 2, 13. O G2 tem 3, 4, 7, 1, 8. O G2 tem 2, 1, 3, com 3, 6, com 4, 10. As Winx tem 1, 2, 2, 3. 1 mais 2, 3, com 2, 5, com 3, 8. Então, primeiro lugar, por enquanto, G1, com 13 pontos. Segundo lugar, G3, com 10. Terceiro lugar, G2, com 8. E as Winx também, junto com o G2 aí, com 8 pontos. Tá? Vamos lá, tem mais duas perguntas, hein? Dá para mudar isso aí.
Só falta o grupo do Antônio. Pronto? Vamos ver qual que é a resposta certa? Todo mundo marcou a mesma, né? Letra C. Quem respondeu primeiro foi o das Winx agora, ó, fizeram 4 pontos, hein? Glória a Deus! O G1 fez 3, o G3 fez 2 e o grupo do Antônio fez 1 pontinho. Não me lembro Vamos lá. de falar da minha habilidade. Jamais. Nunca me lembro. Última. Ó, tá, isso foi rápido agora. Ó, falta os Winx e o G3. E o G1 botou um kkkk, foi lá pra cima. Perdeu posição esse kkkk aí. Vamos lá. Consulta o árbitro de vídeo aí, o G1 respondeu logo. Eu tô vendo, o VAR aqui tá descalibrado, tá? Ô, professor, ele se confundiu de grupo. Ó, eu ia fazer nada. Perdeu a posição para o Winx. O Winx estava em terceiro e ficou em segundo nessa história. Professor, ia mandar no grupo da sala, eu mandei no grupo errado aí. Dá nada não. Aí tem gente de vários grupos, As Winx marcou uma opção errada, diferente. Vamos ver se elas acertaram ou se erraram. O Winx marcou B, o restante tudo marcou D. As Winx dançaram. Então, G2, G1, G3. G2 fez 4 pontos. As Winx fez 0. Olha, somando aqui o que nós tínhamos, o G1 tinha 13, fez mais 6, 19 pontos. G2, 8 mais 5, 13. O G3 fez mais 4, 14. As Winx fez mais 4, 12 pontos. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, G1, segundo, G2, G3, na verdade. Em terceiro, G2. E as Winx na lanterninha aí, tá? Vamos lá. Eu vou dar 100 pontos para todo mundo que participou aí, tá? Eu vou baixar aqui. Eu não vou nem apagar esse... Professor, esse resultado do G1 aí foi que nem a vitória do Flamengo. Até quando a gente perde, a gente ganha. Não, ó, eu vi hoje uma frase que até eu mostrei pra Nádia, eu dei risada pra caramba. Falou assim, como é que é? O Vasco ganhou, mas perdeu. O Flamengo perdeu, mas ganhou. O Inter não ganhou, nem perdeu, mas perdeu. Então, quem ganhou foi o Flamengo. O Flamengo foi o último que ganhou. G1 errou no final, mas ganhou. Valeu. Porque, na verdade, não é uma final, né? É ponto corrido. Então, quem soma mais pontos ganha, entendeu? Mas, gente, vamos lá. Lá no portal, vocês vão ver lá, nós temos lá uma opção de vocês avaliarem a aula, tá? Aí, vocês foram escolhidos para ir lá e avaliar a aula de hoje e fazer comentários, o que é que vocês façam lá, tá? Tem lá, assim, avalie a aula. Aí, gostaria que vocês entrassem lá e avaliassem a aula de hoje, tá? Isso não é sempre não, mas é só para a gente ter uma noção como é que funciona a ferramenta, né? E aí vocês também ajudam a gente a melhorar. Certo? Professor, explica bem de novo, cortou aqui no meu, por favor. Lá no AVA, vocês têm uma opção lá de avaliar a aula. Vocês podem avaliar todas as aulas, entendeu? Tá? Que a gente tem, que vocês têm. Então, eu gostaria que de hoje, que vocês tivessem um esforcinho, fosse lá agora rapidinho e fizesse essa avaliação, entendeu? E eu não tenho acesso a isso, mas a coordenação depois tem. De ver certinho o que vocês vão fazer os comentários de vocês, o que foi, o que vocês acharam da aula, tal, entendeu?
Tá? Onde é isso, professor? Lá no portal, lá no Alva. Tem as opções naquela barrinha onde vocês têm escolhe a aula, né? Para assistir a aula. Lá embaixo tem a opção lá de avaliar a aula. Tá? Ok, gente? Beleza. Ok, professor. Semana que vem tem mais. Um bom final de semana para vocês aí. Vou agora tomar todas as cachaçinhas que eu não pude tomar ontem, né? Do Flamengo, né? Né? Valeu, professor. Bom final de semana. Valeu para vocês também, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, professor. Organizou a lista, tá, professor? Tchau, Oi? professor. Boa noite. Boa noite. Você organizou a lista aí dos presentes? Eu vou... Não, eu tenho que baixei ela, eu vou organizar. Ah, sim. Tá? Aí eu vou lá, vou pegar esses nomes diferentes daqui, né? É porque ela